é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e no vídeo de hoje vamos divagar sobre o estado atual da literatura em Portugal. Basicamente, as críticas que têm sido feitas e a mentalidade portuguesa de se chove é porque chove, se faz sol é porque faz sol. O que é que tem acontecido? Aparentemente nas redes sociais tem havido uma série de críticas a duas questões em particulares. Uma é que os jovens leem demasiado e aparentemente, na opinião de quem editou, de forma supérflua, e que os jovens leem demasiado em inglês e isso está a preocupar as editoras portuguesas. Eu, como leitora e como membro da comunidade de leitura há 12 anos, pelo menos nas redes sociais, eu já era leitora há anos, mas entrei na comunidade há 12 anos, eu gostaria de dar a minha opinião e gostaria também de relembrar que estes vídeos são a minha opinião, ok? A minha opinião pessoal. Eu estou a falar enquanto leitora e membro desta comunidade e, eventualmente, posso fazer um vídeo na perspectiva mais como psicóloga, porque é isso que eu sou, profissionalmente eu sou psicóloga, mas hoje estou a falar única e exclusivamente como leitora e como membro desta comunidade. Portanto, as opiniões são minhas e não são de todo influenciadas ou baseadas em absolutamente nada, a não ser nas interpretações que eu fiz dos diferentes artigos que fui ler em relação ao assunto. Ora, gostaria primeiro de abordar a questão de há jovens que só leem em inglês e isso está a preocupar as editoras. No dia 13 de maio de 2024, portanto há relativamente pouco tempo, foi publicado um artigo no Público bastante interessante, em que a autora, a jornalista deste artigo, fala exatamente sobre o facto de a grande maioria dos jovens lê, ou seja, foi colmatada a crítica de que os jovens não leem em Portugal, mas tem havido uma grande tendência para que os jovens leiam mais em inglês, e isso vê-se explicitamente, por exemplo, na Feira do Livro deste ano, em que as bancas da FNAC, da UC e do El Corte Inglês, que são eram as três ali todas à volta, logo no início da feira, do outro lado, não é? Do lado das bancas da Porto Editora ou do grupo editorial Porto Editora, aquelas bancas estavam inalcançáveis. Eu só conseguia ir à banca da FNAC à noite, perto da hora da banca fechar, porque os jovens atacaram e a grande maioria da população que estava entre aquelas três bancas, eu diria que estaria na faixa etária dos 15 aos 18. Portanto, sim, há jovens que só leem explicitamente em inglês. Na minha opinião, enquanto leitora e pessoa que tem a sua biblioteca mais ou menos a 50-50, portanto, tanto em inglês como em português, há várias razões para os jovens, na minha opinião, há várias razões para os jovens lerem em inglês. Número 1 é o preço. É a primeira de todas e que também é referido neste artigo, e acho que está muito bem escrito, é o preço. Os livros portugueses são extremamente caros comparativamente aos livros estrangeiros, apesar de que, com a inflação e com a importação, tem-se vindo a haver um aumento do preço dos livros estrangeiros também em Portugal. Vamos a qualquer livraria e eu lembro-me de antigamente, quando tinha a idade destes jovens, eu comprava livros em inglês na FNAC, porque na Bertrand não havia, comprava livros em inglês na FNAC por 8 e 9 euros, cuja sua tradução custava 15, 16 ou quase 20, e agora eu vou comprar esses livros a 13, 14 euros. Portanto, já se começa a haver um aumento do preço porque há um aumento da procura. Mas mesmo assim, continua a ser mais financeiramente mais execuível, digamos assim, ler em inglês porque os livros continuam a ser mais baratos. Já para não falar de que os livros em inglês conseguem ser alcançados com muito mais facilidade através das plataformas digitais, como a Kindle, como a Kobo, como plataformas de leitura, etc, etc. Portanto, os jovens leem mais em inglês porque o mundo também está cada vez mais internacional e, acima de tudo, há muitos jovens que preferem ler o livro na sua língua original. Há muitos autores estrangeiros, há muitos autores de língua nativa inglesa a escrever e a publicar sobre os temas que interessam aos jovens. Portanto, os jovens vão à procura daquilo que lhes interessa. Se aquilo que lhes interessa está na língua que eles conseguem ler e que,
apesar de terem algumas dificuldades, ainda se arriscam a ler porque sabem que eventualmente vão conseguir desenvolver a leitura. Então eles vão à procura. Claro que isto preocupa as editoras portuguesas porque, de acordo com aquilo que diz no artigo, e eu compreendo o que é que querem dizer, é concorrência desleal. Mas não é. Na minha opinião, não é concorrência desleal. É concorrência de mercado. Se há escolha, as pessoas podem escolher. Portanto, porque é que os jovens portugueses deveriam esperar e ser obrigados a esperar que o livro seja publicado em português para lerem em português, para poderem ajudar as editoras portuguesas e o mercado português? Eu, se quero uma coisa, eu vou à procura do sítio onde ela existe. Por isso é que existem várias lojas, por isso é que existe a FNAC, a Bertrand, a Almedina. Se o livro está mais caro na Bertrand, eu vou à FNAC. Se o livro está mais caro na FNAC, eu vou à Almedina. Se a Almedina também o livro está mais barato, eu vou ao Continente. Porque as pessoas querem a ler e querem ter a opção de escolha. E se a opção de escolha, neste caso, está entre ler na língua original e mais barato, é normal que as pessoas vão para essas tendências. Portanto, há jovens que leem exclusivamente em inglês. Sim, porque estão muito mais habituados a essa língua, porque o mundo está cada vez mais internacional, porque eles veem YouTube, porque jogam no computador em inglês, porque veem filmes, porque veem séries, estão muito habituados à língua inglesa. Claro que isto é um problema que as editoras portuguesas começaram a tentar colmatar, publicando livros. Qual é o problema agora? Eles estão a publicar livros, e eu acho muito bem que tenham investido nesses livros que são tão famosos, mas começaram a investir de uma forma que não está a ser feita com muita qualidade, na opinião dos leitores. Eu tenho livros em português, publicados por editoras portuguesas, em que, comparando o original com a tradução, e eu considero uma pessoa extremamente fluente na língua inglesa, eu consigo perceber que aquele livro foi muito mal traduzido, porque foi traduzido em cima da hora e em cima do joelho. E isto não é a culpa dos tradutores, é a culpa da pressão do mercado. Porque não há ninguém que consiga fazer um trabalho de qualidade para ontem, não é? E isto torna-se um problema. Então, temos o preço, temos as más traduções e temos a realidade de que há jovens que simplesmente preferem ler em inglês. Eu sou uma das pessoas que, pelo facto de conseguir ler em 4 línguas, apesar de ter mais facilidade em ler em inglês, e em português, como é óbvio, mas eu também vou ler livros em francês e em espanhol. Porquê? Porque as traduções em português ou em português do Brasil deixam muito a desejar, mas deixam mesmo muito a desejar. Portanto, talvez seja mais fácil para alguns jovens, nomeadamente aqueles que são bilingues, trilingues, ler na língua original. Claro que isto vai impedir o mercado português de evoluir, mas há uma coisa que o mercado português, na minha opinião, tem feito bem e que deveria estar a investir mais do que simplesmente a queixar-se de que os jovens leem em inglês e que isto é um problema para as traduções. Investam naquilo que estão a investir, que é nos autores portugueses, porque antigamente havia o grande problema de não haver autores portugueses, ou aqueles que haviam não interessavam os jovens. E agora, felizmente, começaram a investir em autores portugueses, onde a edição, e peço desculpa a qualquer pessoa que esteja no mundo editorial, por favor, atirem-me pedras se for isto, mas penso que é muito mais fácil editar um livro na língua que é vossa do que editar um livro numa língua estrangeira. Portanto, se há autores portugueses a escrever, talvez seja muito mais fácil e rápido, imagino eu, não é? Mas volto a dizer, se há pessoas que estão no mundo editorial aqui, por favor critiquem-me se for necessário, eu aceito críticas construtivas. Mas é muito mais fácil, muito mais rápido e com um trabalho de muito maior qualidade se investirem em autores portugueses, porque os autores portugueses merecem. Porque os jovens vão à procura de literatura estrangeira, porque é aquilo com que se identificam, porque é aquilo que está a ser escrito, que é os temas que lhes interessam. Se houverem autores portugueses a escreverem sobre temas que lhes interessam, claro que eles vão ler autores portugueses. Quantos não têm aparecido? Quantos não têm aparecido? Tem a Leonor Ferrão, tem a Diana Pinguicha, tem a Lucy Angel, tem agora a Iris Bravo, lançou um livro novo agora na Feira do Livro, apesar de não ser uma jovem, mas a Iris Bravo tem uma literatura que é extremamente adequada. Tem a Helena Magalhães, tem a Célia Correia, acho que é assim que se diz, mas corrijam-me se eu estiver errada. Há uma
catrefada de autoras e autores também, agora não me estou a lembrar de nome nenhum dos homens, mas olha, o Lourenço Seruia é um dos primeiros que me vem à cabeça. Há autores portugueses a escreverem temas que interessam aos jovens, tanto de fantasia, como de crime, como de romance, etc. Portanto, invistam nesses autores. E talvez este problema de os jovens leem mais em inglês deixe de existir, porque os jovens leem mais em inglês os livros dos autores estrangeiros, mas começam a ler mais em português os livros dos autores realmente portugueses. E aqui estamos a financiar a nossa própria economia. Não é a economia das publicações estrangeiras, não é? Depois há outra crítica que tem estado a ser feita e que essa para mim é daquelas que, pelo amor de Deus, decidam se é a mentalidade portuguesa de se está frio é que está frio, se está calor é que está calor. É que, afinal, os jovens agora que leem demasiado e de forma supérflua porque só estão a ler romances e só estão a ler livros LGBT. É claro que sim, porque é esses os temas que lhes interessam e ainda bem que estão a ler sobre o assunto. Porque um jovem que não tem interesse absolutamente nenhum sobre ler livros... Olhem, um que aqui está, meu, que eu tive que ler, não tive, ninguém me obrigou, mas um livro que eu li para a minha profissão, que eu agora leio com 30 anos e que me faz todo o sentido ler. Um exemplo aqui, tem aqui um exemplo, tem outro exemplo aqui, não é? Agora estou-vos a mostrar exemplos disto, mas, por exemplo, posso-vos mostrar este exemplo aqui. São livros que, neste momento, interessam-me ler pela minha idade. Se calhar, com esta idade, eu não me vou interessar em ler livros que os jovens estão a ler porque já não é o meu tipo de literatura. É claro que para nós adultos, essa literatura é supérflua, porque não tem muito conteúdo. Mas para eles é interessante, porque aquilo é a temática do dia-a-dia deles. Os dramas, os romances, as identidades, etc. Portanto, eles não estão a ler de forma supérflua, estão a ler aquilo que lhes interessa. Há outro problema aqui, que eu não vou entrar porque eu não sou professora, que é a parte da compreensão da leitura. Essa é outra parte. E eu aí não me vou tocar porque eu não sou professora, eu não estou na escola há bastante tempo, eu ainda não fui ver o enunciado do exame de português deste ano, nem a primeira nem a segunda fase, até porque ainda só saiu a primeira fase, mas talvez seria interessante, e comentem se teriam interesse, em entrevistar uma professora de português ou um professor de português para perceber qual é o grande problema da compreensão da leitura. Porque a mim parece-me que a crítica de que os jovens leem demais e de forma supérflua não só tem a ver com as temáticas que os jovens estão a ler, mas sim na questão da compreensão da leitura. Problema, a compreensão da leitura está a ser testada com textos e com literatura que não interessam aos jovens. Será que se isto for testado com literatura que realmente lhes interessa, com temas e com livros que realmente lhes interessam, eles não vão compreender? Eles não vão saber responder e compreender o que é que lhes estão a pedir nos testes, nas entrevistas, nas orais, seja o que for. Fica a dica. Quero terminar este vídeo, não queria que ele fosse muito longo, porque também não quero expandir, porque este tema dá tanto a mangas, mas gostava de abrir esta oportunidade para vocês comentarem o que é que acharam ou o que é que acham sobre este tema. Eu acho que todas as críticas que novamente estão a aparecer, eu estou na comunidade literária há 12 anos, todos os anos aparece uma crítica nova. Ou é porque não há certa temática em literatura portuguesa, ou é porque eles só leem em inglês, ou é porque leem pouco, ou é porque leem muito, ou é porque leem isto, ou é porque leem aquilo, ou estão mais agarrados. E é sempre os jovens. O título destas notícias é sempre os jovens, os jovens, os jovens. Então e os adultos? Já se perguntaram que se calhar quem não está a ler são os adultos? Precisamente não têm tempo. Há uma série de justificações para uma pessoa não ler. Mas estes jovens estão a ler demasiado, porque, ainda bem, porque têm tempo. Nós, adultos, não estamos a ler tanto quanto gostaríamos, ou quanto deveríamos, porque não temos tempo, temos outras obrigações, efetivamente. Mas parem de criticar os jovens por causa disto. É sempre os jovens, os jovens, os jovens. Vamos olhar para a nossa própria imagem e perceber que, se calhar, nós é que devíamos estar, em vez de serem eles a seguirem o nosso exemplo, nós é que devíamos estar a seguir o exemplo deles. Espero que tenham gostado deste vídeo, comentem, partilhem e vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!